Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando do calor horrível do estado de Goiás. Vamos falar um pouco sobre geopolítica. Bom, começar pelo Oriente Médio. Como se diz aqui em Goiás, o pau está torando lá. O que está acontecendo? Os Estados Unidos estão num jogo ridículo. Funciona assim. Através dos Houthis, do Al-Nasrallah e mesmo de outras organizações, o Irã está fustigando impiedosamente os interesses anglo-sionistas na região do Mar Vermelho e também no Iraque, também na Síria, e o Irã está descendo o tiro até no Paquistão. Por que o Irã está fazendo isso? Cara, eu adoro essa acerola amarela, ela é muito boa. Mas por que o Irã está fazendo isso? Em primeiro lugar, porque ele pode. Em segundo lugar, disse que para o bom entendedor um pingo é letra. Quando o Irã está usando a desculpa, que era um grupo terrorista que estava dentro do território paquistanês, mas quando o Irã acertou com um míssil um alvo dentro do Paquistão, e o Paquistão é uma potência nuclear, olha, o Irã estava dando um recado. Não é que o Irã vai fazer aquela máquina de cogumelo, não. É que o Irã já tem. O recado é esse. Porque somente uma potência nuclear ataca a outra. Nenhum país iria atacar o Paquistão sem ter pelo menos as armas que o Paquistão tem. E nós todos sabemos as armas que o Paquistão tem. Como resultado, o Irã ficou muito mais proativo. Mas veja só, ele não está participando diretamente do conflito nas terras do Levante. Finge que não é com ele. Então, olha só. Recentemente, vocês têm que tomar muito cuidado com essas notícias vinculadas pela mídia, porque a mídia tem lado e ela nem se esforça em disfarçar. Então, as notícias veiculadas pela mídia, repito, reitero, elas têm que ser analisadas com muito cuidado. Mas uma notícia que já vem sendo lançada há algum tempo é que juntou os Estados Unidos, Israel, o Catar, parece que o Egito, a Arábia Saudita, e está planejando um plano de paz, um cessar-fogo por 2 meses na Palestina. Deixe-me explicar por que eu não acredito nisso. Bom, em primeiro lugar, é que esses países não decidem nada. Porque quem está fazendo a guerra é o Irã, não é a Arábia Saudita, não é o Egito, não são os Emirados Árabes Unidos, não é o Catar, é o Irã. O Irã, através do Iêmen, através dos Houthis, o Al-Nasrallah, da Jihad Islâmica Iraquiana, é o Irã através do Hezbollah, é o Irã através da resistência síria. Então, quem está fazendo a guerra é o Irã. Se quer discutir a paz, se quer discutir cessar-fogo, não chama a Arábia Saudita, não. Não chama Egito, não. Chama o Irã. Caso contrário, é palhaçada. Não é simples? Então, essa movimentação é para inglês ver, sabe? Disso não vai sair nada. Porque, como eu disse, qualquer iniciativa de paz tem que envolver as nações que estão fazendo, os grupos que estão fazendo a guerra. E o segundo motivo é porque a última coisa que interessa ao Al-Nasrallah, ao Hezbollah, ao Irã, à Síria, ao Líbano, e até o próprio Hamas é um cessar-fogo. Você pode pensar, cara, mas os palestinos estão sofrendo muito, eles estão sendo desvividos, sim. Mas do que vai ter adiantado todo esse sofrimento, toda essa dor, se for dado 2 meses para as tropas israelenses descansarem, para o governo israelense refazer suas táticas e cometer aqueles assassinatos seletivos? A última coisa que você faz é dar descanso para o inimigo que está ficando exausto. Não faz nenhum sentido tático, estratégico, operacional, mas nenhum sentido. Se o Hamas estivesse apanhando, se o Hezbollah estivesse apanhando, se o Irã estivesse apanhando, se os Houthis estivessem apanhando, se o Irã estivesse perdendo, fazia sentido eles acertarem e aceitarem um cessar-fogo. Mas como eles estão batendo, qual que é o sentido? O que eles ganham? Tanto que quem está pedindo cessar-fogo são os outros. Então essa conversinha, Egito, Arábia Saudita, Emirados, não, por favor, esquece essa bobagem. Certo? Desse mato não vai sair nenhum coelho.
E outra, mais uma vez, através de proxies persas, as bases ilegais dos Estados Unidos na Síria, no Iraque, estão sendo devastadas. E ataque dia sim, dia também. O tal ataque que a mídia é uma parte do conflito. É importante que seja compreendido. Ela não é neutra, ela não é isenta, ela não informa, ela faz propaganda, ela é parte. Quando falou, uma base americana foi atingida, né, no noroeste da Jordânia. Que Jordânia o quê? Ela estava em território sírio, na base ilegal. Tem base nenhuma na Jordânia, não. Pelo menos não uma que foi atacada. Essa fica na Síria. Nós vamos fazer e vamos acontecer. Aí você ouve as notícias, lê as notícias de que os Estados Unidos, né, a OTAN, o Reino Unido, está mandando através de terceiros países recados para o Iraque. Não é para fazer isso mais. E que no caso dos Estados Unidos retaliarem, não é para eles contra-retaliarem. Cara, é sério isso? Que palhaçada é essa? Como assim? Através de terceiros países? Não é para eles retaliarem, não é para eles contra-retaliarem, não é para eles atingirem alvos. Por favor, gente, é uma guerra. Que povo ridículo, que povo ridículo. O Irã encara como uma guerra. Os 25 mil palestinos e palestinas e crianças que já foram desvividas estão vivendo uma situação de guerra. É uma guerra. E aí você vai pedir clemência para os soldadinhos? Por favor, gente, por favor, para com isso. Que palhaçada é essa? A questão toda é que a derrota avassaladora que eles estão sofrendo na Rússia, que enquanto nós estamos comentando isso, o pau continua cantando, o bambu continua gemendo na Ucrânia. Dia sim, dia também, a Rússia está metendo borralho. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que essa imprensa otanófila funciona. Só um momentozinho. Vocês se lembram da notícia segundo a qual uma série de países do Ocidente, claro, né, não iria mandar mais ajuda para a UNRWA, que é a agência da ONU que provê alimentação e medicamentos para os palestinos, porque Israel alegou que esses membros, 7 membros da UNRWA, ajudaram nos ataques do dia 7 de outubro. Então, a notícia era falsa. Foi criado por um israelense. E fala-se muita merda em português também. Olha só, esse canal é conhecido, né, como propagandista da OTAN. Tem mais de 2 milhões de inscritos, de zumbis, que fica achando graça e batendo palma pro maluco lá dançar em Portugal. Porque vai falar bobagem daqui até não sei aonde. Então a gente tem que entender que a comunicação, e os russos aprenderam isso. A verdade seja dita, a comunicação russa melhorou muito. Porque a comunicação faz parte de uma guerra, faz parte de um conflito. Então, essas fake news, essas mentiras, a imprensa está cheia. E aí os caras veem, nossa, o Iraque, o Catar, a Bangladesh, Burkina Faso, Samoa, Geórgia, estão se organizando, estão se unindo, vão fazer não sei o que contra a Rússia, contra a Coreia do Norte, contra os árabes, contra os palestinos. Gente, olha, se saiu na imprensa ocidental, ou é mentira, ou está servindo uma manipulação. É simples assim. Eles virtualmente nunca dizem a verdade pelo bem da verdade. Quando eles contam notícia verdadeira, o que não é comum, é porque está servindo algum interesse deles. Então, é necessário ver com muito cuidado tudo que sai na imprensa. Tudo que sai na imprensa tem um viés, tem um objetivo, certo? Nada de graça. Dito isso, vamos continuar com a nossa análise sobre o Oriente Médio. O fato é que o Irã está muito longe de ser um Iraque. E, na verdade, se a gente for honesto, o Irã está muito longe de ser uma Ucrânia. Se os Estados Unidos caírem na bobeira de entrar em guerra com o Irã, gente, primeiro, o Estreito de Hormuz vai ser fechado de imediato. Segundo, os Estados Unidos importam 250 bilhões de dólares em petróleo todo ano. Ok? Vou fazer uma pergunta. Para quanto vai o preço do petróleo se o Estreito de Hormuz for fechado? Ele vai dobrar? Ele vai triplicar? E aí os Estados Unidos, que já estão devendo até a alma e não tem dinheiro para nada, vão fazer o quê?
comprar metade do petróleo, 1/3 do petróleo? Ou vão pagar o dobro, o triplo pelo petróleo e gastar, ao invés de 150 bilhões, 500 bilhões, 750 bilhões, sendo que eles já não têm dinheiro? Então, os Estados Unidos não podem se dar esse luxo, a verdade é essa. E segundo, comparativamente, o Irã é muito mais bem armado, muito mais capaz, muito mais poderoso do que a Ucrânia. Sem falar que a Rússia está do lado da Ucrânia. Olha a distância que os Estados Unidos estão do Irã. 12 mil quilômetros. Como os Estados Unidos vão enfrentar o Irã? Como é que eles acham que eles vão enfrentar o Irã? Base em que país? Perder tudo lá, cara. Mentira, narrativa falsa não ganha guerra. Por falar nisso, olha essa situação aí. A CNN, cara, a CNN, pra você ver que a informação de que os Estados Unidos, não sei se os democratas, mas se os Estados Unidos estão se preparando para tirar o pé do barco israelense, para ver que essa informação faz sentido, olha esse vídeo. A CNN, aquela que falou das armas de destruição em massa, está mostrando, desmascarando o exército israelense, que alegou que os palestinos tinham cavado um túnel. Lembra a historiazinha dos túneis? Os malvados palestinos cavaram um túnel e a gente destruiu um cemitério que é para nos livrarmos do túnel. Aí o que acontece? A CNN foi e provou que era mentira. Não tinha relação nenhuma entre o túnel e o cemitério. Eles destruíram o cemitério porque são perversos. Só por isso. Então, as narrativas deles já estão morrendo, cara. As narrativas deles não enganam mais ninguém. Os que vendem as narrativas enganosas querem entregar outro produto. Eu não vou dizer para vocês que a CNN, de repente, resolveu se preocupar com a verdade, né? Mas ela já não está vendendo barato as narrativas israelenses. Até ela está desmascarando os israelenses. Então, quer dizer, como a CNN é parte do aparato militar dos Estados Unidos, se ela já está mostrando a verdade, se ela já está desmascarando as Forças Armadas de Israel, quer dizer que os Estados Unidos realmente estão se preparando para sair do barco, cara. Os Estados Unidos não vai mergulhar nessa caverna que vocês estão vendo aí, não. É furada, sabe? É furada. Entrar nisso é furada, é arriscado. Foi-se o tempo. Cara, você quer ver os Estados Unidos poderosos fazendo e acontecendo? Vai lá no outro canal. Hoje no Submundo Militar. Na realidade, você vai ver que o jogo de xadrez entre os Estados Unidos e o Irã é muito mais complexo. Deixa eu só colocar aqui as bases do raciocínio. Os Estados Unidos são uma potência decadente, que forma menos engenheiros do que o Irã, que tem uma capacidade industrial declinante, uma infraestrutura podre, uma capacidade de financiamento destruída pela dívida, enquanto o Irã é um país que há 45 anos está sendo preparado e está se preparando para esse momento. Enquanto os Estados Unidos passaram os últimos 45 anos fazendo o quê? Desindustrializando, financiarizando a economia, se endividando. E outra, vou repetir, a Rússia está enfrentando a Ucrânia que está do lado. O Irã está a 12 mil quilômetros dos Estados Unidos e a OTAN não tem mais capacidade militar. Israel não assusta mais o Irã. Foi-se o tempo, foi-se o tempo. Inclusive, tanto a Rússia quanto a China já fizeram um pacto de defesa mútua com o Irã. Ou seja, se atacar o Irã, está atacando a Rússia e a China. Os Estados Unidos não estão dando conta do Iêmen, então tem que pedir pinico para os Houthis. Vão enfrentar o Irã, a Rússia e a China? De verdade? Isso não vai acontecer, cara. A verdade é que isso não vai acontecer. É necessário que a gente encare a realidade. E a realidade é muito distinta daquela com a qual nos acostumamos, ou fomos acostumados. Não é que os Estados Unidos vão entrar em declínio, os Estados Unidos já estão em declínio acentuado. E o que está acontecendo no Oriente Médio é o canto do cisne patético, o fim do poder não só dos Estados Unidos, da Europa, como de todo o Ocidente, de todo o capitalismo. Um mundo novo está sendo reconstruído. Quanto tempo o conflito em Israel vai durar? Não vai durar muito, não. Apesar de você vir e mexe, você vê uma declaração, né, do Bibi arrotando Valentina, eles não têm dinheiro. É 100 bilhões por mês que custa um mês de conflito.
Mais de 200 mil israelenses já fugiram do país, é mão de obra que eles precisavam desesperadamente. O turismo foi devastado. A China não está entregando peças. A indústria está paralisada. O comércio está em frangalhos. A agricultura nem se fala. Israel está vivendo de quê? Está vivendo de quê? Isso aí, para quem não conhece, gente, é joá. Joá é uma dessas plantas tradicionais. É uma delícia. Aliás, deixa eu fazer uma adendo. Tem um cantor tocantinense, Genésio Tocantins, né? Claro, Tocantins, que tem uma música que diz mais ou menos assim: se farinha fosse americana, mandioca importada, comida de bacana era farinhada. O joá está morrendo, eu sou a última geração que sabe que isso é de comer e é gostoso. Mas daqui uns dias vem um branco desses que tem programa na GNT, faz um programa mostrando a delícia do joá, ele vai ser vendido a R$400 o quilo e vai ser colocado em, sei lá, creme brulee, e ele vai voltar a ser consumido, talvez até plantado, né? Vendido para bacana. Que é assim como funciona esse mundo da TV, né? Esse mundo ilusório. E o que vale para a alimentação, quer dizer, as pessoas só percebem aquilo que a mídia mostra, vale para a geopolítica também. Na verdade, deveria existir um ramo de mídia geopolítica para analisar o comportamento, o padrão da mídia durante acontecimentos geopolíticos. O discurso falso, mentiroso, as narrativas enganosas, a tentativa de cooptar o povo. Cara, nós estamos em 2024, até os cachorros estão vendo o que a entidade está fazendo na Palestina e ainda tem gente, não estou falando dos crentes não, tadinho, isso aí é caso perdido, né? Ainda tem gente tentando vender Israel como vítima, cara. Ainda tem gente que ao invés de reparar nesse céu lindo, nesse céu azul, fica tentando vender Israel como vítima. Sério isso? Israel, de certa forma, vamos ser honestos, é vítima assim, deles mesmos, do próprio ódio. Deixa eu ver se eu acho um depoimento aqui. I saw in Auschwitz that if a dominant group wants to dehumanize others, so as the Nazis wanted to dehumanize me, these dominant group must first be dehumanized in a way themselves by diminishing their empathy due to propaganda and indoctrination in order to be able to be as cruel as some were. Okay, but the same holds nowadays for Israel. I am appalled about how hateful, how dehumanized, that they do not see any human aspect in any Palestinian anymore. It's terrible. The Zionists have not any right whatsoever to use the Holocaust for any purpose. They have given up everything which has to do with humanity, with empathy. For one thing, the state, the blood and soil, just like the Nazis. I was educated I learned at school about blood and soil, and that's exactly their idea too. And humans do not play a role. Judaism, as I learned it, is highly ethical, and so you cannot connect Zionism with highly ethical. You can only connect the words aggressive, oppressive, stealing, robbing with Zionism, but not highly ethical. Zionism and Judaism are contrary to each other because Judaism is universal and humane, and Zionism is exactly the opposite. It is very narrow, very nationalistic, racist, colonialistic, and all this. There is no national Judaism. There is Zionism and there is Judaism, and they are completely different. Inclusive, por respeito, eu não preciso acrescentar nada ao que o senhor disse. Não precisa acrescentar nada, cara. É sobre isso. Criaram-se monstros, fizeram-se monstros, mas os monstros em algum momento são derrotados. É o que está acontecendo agora.
debaixo desse lindo céu azul. É o que está acontecendo nesse exato momento. Então é isso, eu não vou estender não. Eu só queria deixar um abraço e um conforto. Está ruim, está difícil, está muito mais complicado para os outros, está muito pior para os outros. Nós sabemos, as pessoas que estão sob opressão há 75 anos. Mas isso tudo vai passar, e vai passar em breve. Porque à noite chega, tem um poema do Guilherme que diz o seguinte: no fundo do azul ao amarelo, no fundo do amarelo ao negro, negro que se ergue e que não se pode abater como a um homem, com os punhos. A referência simbolista ao fato de que no fundo do céu azul existe o sol, no fundo do sol existe a escuridão, e a escuridão à noite vem, e você não pode fazer nada contra ela. Ela vai vir, assim como o novo dia vai vir. Você não pode fazer nada. Graças a Deus, felizmente.